Ele foi forçado a abrir mão da filha que teve na adolescência, vivendo anos em culpa silenciosa. Em um dia comum, viu uma jovem abandonada na calçada e soube imediatamente quem ela era. Naquele momento, entendeu que sua maior fortuna estava ali, tremendo de frio diante dele. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A cobertura triplex no coração da Avenida Paulista era um oásis de silêncio, no meio do caos de São Paulo. Do alto do 40º andar, o horizonte de prédios se estendia como um mar cinzento, até onde os olhos podiam ver. Para Antônio Carlos Vasconcelos, ou simplesmente Toninho para os poucos que o conheciam de verdade, aquela vista já não impressionava mais. Era apenas mais um lembrete diário do quanto havia subido na vida e de como se sentia cada vez mais, sozinho nas alturas. Aos 42 anos, Toninho era o rosto mais respeitado do Vale do Silício brasileiro. Sua empresa de tecnologia, a VascTech, estava avaliada em bilhões e havia revolucionado o mercado de aplicativos de serviços financeiros na América Latina. As revistas de negócios adoravam sua história. O menino prodígio de Recife, que conquistou São Paulo. O nordestino que provou seu valor no Sudeste arrogante. O jovem que desafiou os gigantes internacionais em seu próprio jogo. Senhor Vasconcelos, sua reunião com os investidores está marcada para daqui a 1 hora, disse Luísa, sua assistente pela 1000ª vez naquela semana. Toninho ajustou a gravata de seda italiana em frente ao espelho. Seu reflexo mostrava um homem elegante, de traços firmes, pele morena e olhos castanhos penetrantes, cabelos bem cortados com alguns fios grisalhos nas têmporas que, segundo as mulheres com quem saía ocasionalmente, apenas acentuavam seu charme. Não havia sinal visível do tormento que carregava dentro de si há mais de 2 décadas. Cancele, respondeu, sem desviar o olhar do próprio reflexo. Diga que tive um imprevisto familiar. Mas, senhor, são os executivos do Fundo Árabe. Eles vieram de Dubai especialmente para... Eu disse para cancelar, Luísa. Sua voz não se alterou, mas ganhou um tom que não admitia contestação. A assistente suspirou do outro lado da linha e desligou. Toninho sabia que ela reorganizaria tudo com sua eficiência habitual. Era para isso que lhe pagava um salário exorbitante, para resolver os problemas práticos enquanto ele tentava, em vão, lidar com o único problema que dinheiro nenhum parecia capaz de resolver. Caminhou até o bar minimalista na sala de estar e serviu-se de um uísque escocês envelhecido por 18 anos. O líquido âmbar girou no copo de cristal, enquanto ele observava a cidade que nunca parava. Lá embaixo, 8 milhões de vidas seguiam seus cursos como formigas laboriosas. E em algum lugar, entre aquelas luzes, entre aquela multidão anônima, poderia estar ela, sua filha. A palavra ecoava em sua mente como um fantasma que se recusava a partir. Uma filha que nunca conheceu, que nunca viu crescer, que nem ao menos sabia se estava viva. Uma filha que, aos 17 anos, ele havia concordado em abandonar. O celular vibrou no bolso de seu terno italiano. Era Marcelo, seu sócio e amigo, desde os tempos da faculdade. Tô sabendo que você furou com os árabes, cara. Tá maluco? São 6 bilhões de investimento. Precisava de um tempo. Tempo? Desde quando Toninho Vasconcelos precisa de tempo? Você é a máquina mais eficiente que já conheci. Dorme 4 horas por noite e funciona a café e ambição. Toninho riu sem humor. Talvez eu esteja cansado de ser uma máquina. Um silêncio se estabeleceu na linha antes de Marcelo continuar, agora com uma voz mais suave. É aquele dia, não é? Aniversário dela. Toninho fechou os olhos com força. 25 anos. Sua filha estaria completando 25 anos naquele dia, se estivesse viva, se soubesse quem era seu pai. Ainda sonho com ela, Marcelo, mesmo sem saber como é seu rosto. Cara, já se passaram muitos anos. Você era praticamente uma criança quando aconteceu. Seus pais não te deram escolha. Mas ele teve escolha, pensou Toninho. Sempre há uma escolha. Ele apenas escolheu o caminho mais fácil. Escolheu obedecer aos pais, escolheu o futuro brilhante, que prometiam
Escolheu esquecer Juliana e o bebê que ela carregava. Juliana Silva, a menina de sorriso fácil e olhos cor-de-mel que conheceu no cursinho pré-vestibular em Recife, filha de uma empregada doméstica, estudiosa, determinada a ser a primeira da família a entrar na universidade. Tão diferente dele, herdeiro dos Vasconcelos, donos de usinas de açúcar no interior de Pernambuco. O romance adolescente foi intenso e secreto. Quando Juliana engravidou, o mundo de Toninho desabou. Seu pai, Augusto Vasconcelos, era um homem severo, tradicional, que via o filho como continuação de seu legado. Sua mãe, Carmen, vivia à sombra do marido, mas compartilhava sua visão sobre o que era apropriado para a família. Uma Silva grávida de um Vasconcelos, nem em pesadelo, vociferou seu pai quando descobriu. Isso vai arruinar seu futuro, menino. Você vai para São Paulo estudar na melhor universidade do país, vai se tornar alguém importante, e não vai jogar tudo isso fora por causa de uma aventura com uma qualquer. As palavras ainda cortavam como navalhas na memória de Toninho. A maneira como seu pai se referiu a Juliana, como se ela fosse descartável. E pior, a maneira como ele, jovem, assustado e covarde, não a defendeu. Os pais dela foram pagos, continuou seu pai naquela noite fatídica. Generosamente pagos, eles concordaram em enviar a menina para viver com parentes no interior até a criança nascer. Depois a criança será adotada por uma boa família. Tudo resolvido, sem escândalos, sem manchas no nosso nome. E se eu quiser ficar com ela? Com elas? Toninho lembrava-se de ter perguntado num raro momento de coragem. O tapa que recebeu do pai foi a resposta, seguido por palavras que definiram os próximos 25 anos de sua vida. Você é um Vasconcelos, tem um destino a cumprir. Essa menina e essa criança seriam apenas âncoras puxando você para o fundo. Em alguns anos, você vai me agradecer. Na manhã seguinte, Toninho foi enviado para São Paulo, para morar com um tio e iniciar os estudos na Universidade de São Paulo. Nunca mais viu Juliana. Nunca soube se a criança nasceu saudável, se era menino ou menina, se tinha seus olhos ou os de Juliana. Nos primeiros meses, tentou manter contato, ligar escondido, enviar cartas. Todas foram interceptadas. Eventualmente, consumido pelos estudos e pela nova vida, deixou o passado para trás. Ou tentou. Você procurou por ela quando se tornou independente? Perguntou Marcelo, trazendo Toninho de volta ao presente. Procurei. Contratei detetives particulares. Tudo o que descobri foi que Juliana faleceu 2 anos após o nascimento da criança. Um acidente. A criança foi para um orfanato em Caruaru. Depois disso, o rastro se perde. Toninho caminhou até a grande janela que ocupava toda a parede. A noite já havia caído sobre São Paulo, e a cidade agora era um oceano de luzes piscando como estrelas caídas. Meu pai levou esse segredo para o túmulo, Marcelo. Mas tenho certeza que ele sabia mais do que me contou. Seu pai sempre foi um manipulador. Controlou sua vida até o fim. Toninho assentiu, embora o amigo não pudesse vê-lo. Augusto Vasconcelos havia partido há apenas 3 meses, deixando, para o filho, um império empresarial. Propriedades em 3 estados e contas em paraísos fiscais. Mas também deixou baús de documentos antigos, cofres trancados e um legado de segredos que Toninho ainda estava descobrindo. Preciso encontrá-la, Marcelo, antes que seja tarde demais. E se ela não quiser ser encontrada? E se ela tiver uma vida boa, uma família que a ama? Então ficarei feliz por ela de longe, mas preciso saber. Após desligar, Toninho permaneceu imóvel, observando a cidade. Em algum lugar lá embaixo, talvez existisse uma jovem de 25 anos que compartilhava seu sangue, seus genes, talvez até mesmo sua aparência. Uma jovem que cresceu sem saber quem era seu pai, ou pior, acreditando que tinha sido abandonada. O pensamento era insuportável. Mais insuportável ainda era a possibilidade de que ela estivesse sofrendo, passando necessidades, enquanto ele vivia em uma cobertura de luxo com mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas. Naquela noite, como em tantas outras, Toninho dormiu mal.
Sonhou com uma criança sem rosto que o chamava de pai, enquanto ele corria por labirintos sem fim, ouvindo o eco de sua voz, mas nunca conseguindo alcançá-la. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Não iria mais esperar que investigadores encontrassem pistas. Ele mesmo iria procurar, começando pelo princípio. Voltaria a Recife, aos lugares que frequentou com Juliana, as pessoas que poderiam ter conhecido sua história. Enquanto o sol nascia sobre a megalópole paulistana, Antônio Carlos Vasconcelos sentiu pela primeira vez em anos que estava no caminho certo. O vazio que o consumia talvez nunca fosse totalmente preenchido, mas a busca por sua filha perdida dava um novo sentido à sua existência. Mal sabia ele que o destino já havia traçado um encontro que mudaria sua vida para sempre. A mansão dos Vasconcelos no Morumbi permaneceu fechada por quase uma década. Desde que Dona Carmen partira para Portugal após a separação de Augusto e o patriarca se mudara para um condomínio de luxo nos Jardins, o casarão ficou entregue apenas aos cuidados de funcionários que mantinham os jardins aparados e o interior livre de poeira. Era um monumento silencioso à família que Toninho nunca realmente teve. Com a partida de Augusto 3 meses atrás, a propriedade passou oficialmente para o nome do filho. Toninho evitou visitá-la durante semanas após o testamento ser executado. Havia algo opressivo nas paredes daquela casa, como se os segredos de gerações estivessem impregnados no papel de parede importado e nos móveis de jacarandá. Mas naquela manhã de sábado, algo o impulsionou a enfrentar o passado. Talvez fosse o aniversário de sua filha no dia anterior, talvez fossem os sonhos cada vez mais frequentes, ou talvez fosse simplesmente a intuição de que ali encontraria respostas. "Tem certeza que não quer que eu vá com você?" perguntou Marcelo pelo telefone, enquanto Toninho dirigia seu Porsche pelas ruas arborizadas do bairro Nobre. "Preciso fazer isso sozinho", respondeu, ajustando os óculos escuros. A mansão surgiu imponente após uma curva. Construída nos anos 70, quando Augusto começou a expandir seus negócios para São Paulo, era uma mistura de arquitetura colonial e influências mediterrâneas. Exatamente o tipo de ostentação que seu pai sempre apreciou. O jardim estava impecável, obra do dedicado jardineiro Seu Antenor, que cuidava do lugar há mais de 30 anos. "Bom dia, doutor Antônio", cumprimentou o homem de pele enrugada pelo sol ao ver Toninho descer do carro. "Que bom ver o senhor por aqui." "Bom dia, seu Antenor, como vão as coisas?" "Tudo na mesma, doutor, quieto demais, esta casa precisa de vida." Toninho assentiu, pensativo. Vida era exatamente o que faltava naquele lugar. Não apenas pessoas, mas alegria, risadas, amor. Coisas que nunca existiram verdadeiramente entre aquelas paredes. Ao entrar, foi recebido por Dona Zuleide, a governanta que supervisionava a manutenção da casa. Uma senhora de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque severo, olhos atentos que pareciam registrar tudo. "O senhor veio finalmente decidir o que fazer com a casa?" perguntou ela após as saudações formais. "Ainda." "Não, Zuleide. Vim procurar algumas coisas no escritório do meu pai." A mulher o observou com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. "O escritório está como seu pai deixou. Ninguém mexeu em nada como o senhor ordenou." Toninho agradeceu e seguiu pelo corredor largo, seus passos ecoando nos piso de mármore. As paredes estavam decoradas com pinturas de artistas renomados e fotos da família em momentos cuidadosamente orquestrados. Sorrisos ensaiados em frente a monumentos famosos, poses estudadas em formaturas e eventos sociais. Uma família de fachada, perfeita apenas nas aparências. O escritório de Augusto ficava no final do corredor, uma sala ampla com janelas que davam para os fundos da propriedade. Era um ambiente masculino e austero, móveis escuros, estantes, repletas de livros encadernados em couro, uma escrivaninha pesada de madeira nobre. O cheiro de charutos cubanos que seu pai fumava contra todas as recomendações médicas ainda pairava no ar. Toninho ficou parado por alguns instantes na entrada, como se esperasse ver o fantasma do pai sentado em sua poltrona de couro, olhando-o
com aquela expressão de perpétua decepção. Augusto nunca estava satisfeito. Nunca achava que o filho fazia o suficiente. Era ambicioso o suficiente, duro o suficiente. Espero que esteja orgulhoso agora, velho, murmurou Toninho para o ar, vazio. Transformei seu pequeno império em algo que você jamais imaginaria. Mas a que custo? Com um suspiro profundo, entrou e fechou a porta atrás de si. Sabia exatamente o que procurava. O cofre. Não o cofre óbvio, embutido na parede atrás de uma pintura. Esse continha apenas documentos da empresa, apólices, de seguro e algumas joias da família. Toninho buscava o outro, o secreto. Aquele que descobriu por acaso aos 15 anos, quando espiava o pai escondendo algo no piso, sob o tapete persa. Afastou a pesada escrivaninha e enrolou o tapete, revelando um alçapão quase imperceptível no assoalho de madeira. Precisou de força para abri-lo. Parecia que não era usado há muito tempo. Dentro, encontrou uma caixa forte digital. Toninho sorriu com ironia. Seu pai, tão tradicional em tudo, havia cedido à tecnologia quando se tratava de proteger seus segredos. A senha foi seu primeiro desafio. Tentou datas importantes. Nascimento do pai, casamento dos pais, seu próprio nascimento. Nada funcionou. Depois de várias tentativas, uma ideia surgiu. Digitou 1705, 598. A data em que foi enviado para São Paulo, afastado de Juliana e do bebê que estava por vir. O cofre emitiu um bip e a luz verde acendeu. Sempre foi sob controle, não é, pai? Murmurou enquanto abria a porta do cofre. Dentro, encontrou várias pastas organizadas com a meticulosidade característica de Augusto. Documentos antigos, alguns amarelados pelo tempo. Contratos. Escrituras de propriedades desconhecidas. Registros de empresas offshore. E, em uma pasta separada, com a etiqueta simples AC, pessoal, encontrou o que procurava. Com o coração acelerado, Toninho retirou a pasta e levou-a para a escrivaninha. Acendeu o abajur de bronze e começou a examinar os documentos. A primeira página era um acordo de confidencialidade assinado pelos pais de Juliana. Estavam ali os termos do acordo, uma quantia significativa em dinheiro, a promessa de que a filha seria enviada para viver com parentes no interior, longe dos olhares da sociedade recifense, e o compromisso de nunca mencionar o nome Vasconcelos. Folheando mais páginas, encontrou recibos de transferências bancárias, valores mensais enviados durante pouco mais de 2 anos. Depois, os pagamentos cessaram abruptamente. Um recorte. De jornal explicava o motivo. Um pequeno obituário anunciando o falecimento de Juliana Silva, aos 19 anos, vítima de um acidente de carro na estrada entre Caruaru e Recife. Toninho sentiu o estômago revirar. Sabia da morte de Juliana pelos investigadores, que contratou anos atrás. Mas ver o registro oficial, guardado por seu pai, trazia uma nova dimensão de realidade à perda. Continuou examinando os documentos, cada vez mais angustiado. Havia relatórios periódicos sobre Juliana durante a gravidez, fotos tiradas à distância dela com a barriga crescendo, informações sobre o parto. E então, finalmente, o que tanto buscava, a certidão de nascimento. Nome, Gabriela Silva. Sexo, feminino. Data de nascimento, 22/12/1998. Mãe, Juliana Silva. Pai, não declarado. Gabriela. Sua filha se chamava Gabriela. Finalmente tinha um nome para o rosto que nunca conheceu. Toninho sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas há décadas. Havia mais documentos, registros de pagamentos a uma instituição chamada Lar Esperança, em Caruaru, para onde Gabriela foi levada após a morte da mãe. Relatórios esporádicos sobre o desenvolvimento da menina, sempre assinados por um tal de Severino, provavelmente o investigador contratado por Augusto para monitorar a situação. Os relatórios continuaram até Gabriela completar 6 anos. Depois, cessavam abruptamente. Um documento final datado de fevereiro de 2005
informava que a menina havia sido transferida para outra instituição após o Lar Esperança fechar por problemas financeiros. O nome da nova instituição não constava. Apenas uma nota manuscrita, de Augusto. Assunto encerrado, sem mais acompanhamento. Desgraçado. Toninho socou a mesa com força, fazendo o abajur balançar. Você sabia onde ela estava todo esse tempo e escondeu de mim. A raiva deu lugar à determinação. Agora tinha um ponto de partida concreto. O Lar Esperança, em Caruaru, o nome de Gabriela, a data precisa de nascimento. Era mais do que jamais. Teve. Recolheu todos os documentos e colocou-os cuidadosamente em sua pasta. Antes de fechar o cofre, notou um envelope amarelado no fundo, sem identificação. Curioso, abriu e encontrou uma única fotografia. Uma bebê recém-nascida, enrolada em uma manta amarela, com olhos semicerrados e uma penugem escura na cabeça. No verso, escrito à mão, Gabriela, 22/12/1998. Toninho sentou-se pesadamente na cadeira, observando a foto com mãos trêmulas. Era a primeira vez que via o rosto de sua filha. Uma onda de emoções o engolfou. Amor, culpa, raiva, tristeza, esperança. Lágrimas escorreram livremente por seu rosto. Vou te encontrar, Gabriela, sussurrou para a fotografia. Não importa. Quanto tempo leve, vou te encontrar. Naquela mesma noite, Toninho tomou uma decisão que surpreendeu a todos em seu círculo profissional. Tiraria 1 mês de licença da empresa. Delegou responsabilidades a Marcelo e outros executivos de confiança. Cancelou todos os compromissos e começou a planejar sua viagem a Pernambuco. Você está bem, Toninho? Perguntou Luísa, sua assistente, visivelmente preocupada com a mudança repentina no comportamento do chefe sempre tão controlado. Pela primeira vez em muito tempo, Luísa, acho que estou começando a ficar, respondeu ele com um sorriso melancólico. Em seu apartamento preparou uma pequena mala. Não precisaria de muito, poderia comprar o que faltasse no caminho. Reservou um voo para Recife na manhã seguinte e contratou um motorista local para buscá-lo no aeroporto e levá-lo diretamente a Caruaru. Antes de dormir, olhou novamente para a fotografia da bebê Gabriela. Fez uma cópia digital com seu celular e ampliou a imagem. Estudou cada detalhe do pequeno rosto, tentando enxergar traços seus ou de Juliana, tentando imaginar como seria aquela mesma face 25 anos depois. Onde você está agora, minha filha? Murmurou para a foto. Será que está bem? Feliz? Será que alguma vez pensou no pai que nunca conheceu? Com essas perguntas na mente, adormeceu. Seu sonho foi diferente naquela noite. Não corria mais por labirintos atrás de uma criança, sem rosto. Desta vez caminhava por uma praia ensolarada, de mãos dadas com uma jovem mulher de cabelos escuros e olhos castanhos penetrantes como os seus. Ela sorria para ele e o chamava de pai, sem ressentimento, sem mágoa, apenas amor. Na manhã seguinte, ao embarcar no avião para Recife, Toninho não tinha ideia de que sua busca tomaria rumos inesperados. Nem imaginava que, enquanto ele viajava para o Nordeste, em busca de pistas do passado, o destino já havia colocado Gabriela em seu caminho, mais perto do que jamais poderia imaginar. A chuva caía impiedosa sobre São Paulo naquela tarde de quarta-feira. O céu, antes azul, transformara-se em uma massa cinzenta que despejava água sem trégua, causando o caos habitual no trânsito da maior metrópole brasileira. Toninho observava o temporal pela janela do táxi, frustrado com o retorno precipitado de sua viagem. Já Pernambuco. 3 semanas buscando pistas em Recife e Caruaru não haviam rendido os resultados que esperava. O Lar Esperança, orfanato onde Gabriela vivera após a morte da mãe, não existia mais há quase 15 anos. Os registros haviam sido parcialmente transferidos para a Secretaria de Assistência Social, mas muitos se perderam na transição. Conseguiu confirmar que Gabriela esteve lá até os 6 anos, quando a instituição fechou, mas seu paradeiro posterior era um mistério. Algumas funcionárias antigas que conseguiu localizar lembravam-se vagamente da menina. Quietinha, de olhos grandes e tristes, disse uma.
Inteligente e aprendia tudo rápido, comentou outra. Acho que foi transferida para algum lugar em São Paulo, arriscou uma terceira sem certeza. São Paulo. A ironia não escapou a Toninho. Enquanto ele viajava pelo Nordeste em busca da filha, ela poderia estar o tempo todo na mesma cidade que ele. O problema era, qual instituição? São Paulo tinha dezenas de abrigos e orfanatos, e sem um nome específico, seria como procurar uma agulha no palheiro. O táxi avançava lentamente pela Avenida Paulista, rumo ao apartamento de Toninho. Ele tinha retornado às pressas, após receber uma ligação de Marcelo sobre problemas com investidores importantes, que ameaçavam retirar seu apoio se o CEO continuasse ausente. O mundo não parava, mesmo quando sua vida pessoal estava em suspenso. O senhor quer que eu entre pela Alameda Santos? Talvez esteja menos congestionada, sugeriu o motorista, tirando Toninho de seus pensamentos. Pode ser, respondeu distraído enquanto checava mensagens no celular. O táxi virou à direita, entrando em ruas menos movimentadas do centro. Foi então que Toninho viu algo que fez seu coração falhar uma batida. Na calçada, encolhida sob a marquise estreita de um prédio comercial fechado, uma jovem mulher tentava se proteger da chuva. Estava sozinha, abraçando um saco de tecido desbotado que parecia conter seus únicos pertences. Tinha o cabelo escuro, encharcado, colado ao rosto magro. Usava roupas gastas e calçava um par de chinelos velhos, inadequados para o frio que a chuva trazia. Não foi a situação precária da jovem que capturou a atenção de Toninho. Infelizmente, cenas assim eram comuns nas ruas de São Paulo. Foi algo em seu rosto, algo na forma como seus olhos observavam a chuva com uma mistura de resignação e desafio, algo terrivelmente familiar. Pare o carro, ordenou Toninho subitamente. O motorista freou, assustado. Aconteceu alguma coisa, senhor? Sem responder, Toninho sacou a carteira e entregou algumas notas ao motorista, muito mais do que a corrida valia, e saiu para a chuva sem se importar com seu terno italiano ou sapatos de couro. Aproximou-se da jovem lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer como uma aparição. A alguns metros de distância, parou. Ela percebeu sua presença e ergueu o olhar desconfiada. Foi quando Toninho viu seus olhos, os mesmos olhos castanhos que o encaravam no espelho todas as manhãs. Não havia dúvida. Aquela era Gabriela. Por um momento ficou paralisado. O que diria? Como se apresentaria? Olá, sou seu pai que nunca procurou por você até agora. Absurdo. Ela o tomaria por louco, ou pior, por um predador. A jovem continuava a observá-lo, cada vez mais incomodada, com o homem bem vestido que a encarava sob a chuva. O senhor quer alguma coisa? Perguntou finalmente, com uma voz que misturava receio e uma dureza aprendida nas ruas. A voz dela quebrou o transe de Toninho. Desculpe, Você está bem? Precisa de ajuda? Ela riu, um som seco e sem humor. Todo mundo precisa de ajuda. Moço, a questão é quem realmente ajuda. Havia uma amargura em suas palavras que doeu em Toninho como uma facada. Quantas vezes ela deve ter ouvido promessas vazias? Quantas decepções acumulou ao longo da vida? Eu posso ajudar, disse ele com uma convicção que o surpreendeu. De verdade. E o que quer em troca? Perguntou ela desconfiada. Seus olhos examinaram o terno caro, o relógio de luxo, os sapatos agora arruinados pela água da chuva. Nada, respondeu Toninho, compreendendo o que ela insinuava. Só quero ajudar. Está chovendo, você vai adoecer aqui. Posso oferecer um lugar para ficar, comida, roupas secas? Por quê? O senhor nem me conhece. A pergunta o pegou desprevenido. Como explicar o inexplicável? Como dizer que a conhecia desde sempre, mesmo sem nunca tê-la visto antes? Às vezes ajudamos porque é o certo a fazer, respondeu simplesmente. Meu nome é Antônio Carlos, mas pode me chamar de Toninho. Ela hesitou, avaliando o estranho diante dela. Parecia rica, certamente, mas não tinha o olhar predatório que conhecia, bem de outros homens que já haviam tentado se aproximar. Havia algo diferente nele, algo quase familiar. Gabriela, disse ela finalmente. Meu nome
É Gabriela. O mundo parou para Toninho naquele instante. Ouvir o nome que conhecera, apenas através de documentos, saindo dos lábios dela foi como uma confirmação divina. Era ela. Realmente era ela. Prazer em conhecê-la, Gabriela, conseguiu dizer, lutando para manter a voz firme. Então, aceita minha ajuda? Prometo. Que não há segundas intenções. A chuva continuava caindo, agora mais forte. Um trovão ressoou ao longe. Gabriela olhou para o céu escuro, para suas roupas encharcadas, para o saco de pertences que mal a protegiam. Acho que não tenho muito a perder, respondeu, com um dar de ombros que tentava disfarçar o quanto estava realmente desesperada. Toninho assentiu aliviado e chamou outro táxi com um gesto. Quando o veículo parou, abriu a porta para ela. Gabriela hesitou mais uma vez, olhando para seus pés sujos para os bancos limpos do carro. Não se preocupe com isso, tranquilizou a Toninho. Entre, por favor. Durante o trajeto até a cobertura na Avenida Paulista, o silêncio predominou. Toninho observava discretamente cada detalhe de Gabriela, procurando semelhanças, confirmações. O formato do nariz era o mesmo de Juliana, lembrava-se bem. Mas os olhos, a linha da mandíbula, o modo como franzia a testa enquanto olhava pela janela, isso era dele, indiscutivelmente. Gabriela, por sua vez, mantinha-se alerta, observando o caminho, as ruas por onde passavam, como se memorizasse, uma rota de fuga. Quantas vezes na vida ela precisou estar pronta para fugir? O pensamento fez o estômago de Toninho se contrair em culpa. Chegamos, anunciou o motorista, parando em frente ao imponente edifício onde Toninho morava. Os olhos de Gabriela se arregalaram ao ver o prédio luxuoso. Você mora aqui? Sim, na cobertura, respondeu, sentindo-se subitamente constrangido pela ostentação de sua vida diante da pobreza da filha. No elevador, enquanto subiam os 40 andares em silêncio, Toninho pensava freneticamente no próximo passo. Como cuidaria dela? Como explicaria a verdade? Quando seria o momento certo para revelar quem realmente era? Ao entrarem no apartamento, Gabriela parou na porta, claramente intimidada pela opulência do lugar. A vista panorâmica de São Paulo, os móveis de design, as obras de arte nas paredes, tudo gritava uma riqueza que devia parecer de outro mundo para ela. O banheiro de hóspedes fica por ali, indicou Toninho. Tem toalhas limpas no armário e posso lhe emprestar algumas roupas até comprarmos outras. Comprarmos? Repetiu ela confusa. Quanto tempo está pensando que vou ficar? A pergunta o pegou desprevenido. Quanto tempo você precisar? Respondeu. Honestamente, minha casa está aberta para você. Gabriela cruzou os braços, defensiva. Por quê? Ainda não entendi o que você ganha com isso. Toninho suspirou. Como explicar sem revelar tudo de uma vez? Digamos que estou tentando compensar por algumas coisas ruins que fiz no passado. Ajudar alguém que precisa é uma forma de fazer isso. Não era toda a verdade, mas também não era mentira. Gabriela pareceu aceitar a explicação, pelo menos temporariamente. Pode tomar um banho quente enquanto preparo algo para comermos, sugeriu ele. Deve estar com fome. Ela assentiu ainda cautelosa e seguiu para o banheiro indicado. Quando ouviu o chuveiro ligado, Toninho finalmente permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Apoiou-se na parede da cozinha e respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções. Sua filha estava ali, a poucos metros de distância, uma jovem que viveu nas ruas, que provavelmente passou por privações e perigos que ele nem conseguia imaginar, enquanto ele acumulava fortunas em sua torre de marfim. A culpa era quase paralisante. Mas não podia se dar ao luxo de paralisar agora. Tinha uma chance, talvez a única, de fazer algo certo, de começar a reparar o dano causado. Reunindo forças, começou a preparar uma refeição simples. Sopa, pão, queijo, frutas. Comida reconfortante para um corpo visivelmente desgastado. 20 minutos depois, Gabriela reapareceu. Havia usado as roupas que ele deixara sobre a cama do quarto de hóspedes. Uma camiseta branca básica e calças de moletom que ficavam enormes nela, obrigando-a a dobrar as barras várias vezes. Mas estava limpa, os cabelos molhados, penteados,
para trás, revelando mais claramente as feições que mesclavam traços de Juliana e dele próprio. Melhor? Perguntou Toninho, colocando a sopa fumegante na mesa. Muito, admitiu ela, com o primeiro sorriso genuíno desde que se conheceram. O sorriso era igualzinho ao de Juliana, e a semelhança atingiu Toninho como um soco no estômago. Sentaram-se para comer, um de frente para o outro na grande mesa de jantar que raramente via mais de um prato. Gabriela comia devagar, com uma dignidade que contrastava com sua fome evidente. Toninho imaginava há quanto tempo ela não tinha uma refeição decente. "Há quanto tempo você está nas ruas?" perguntou, tentando não soar invasivo. Gabriela mastigou um pedaço de pão antes de responder. "Desta vez quase 1 ano, mas já passei por isso antes. É como um ciclo. Consigo um trabalho, alugo um quartinho em alguma pensão, então algo acontece. Fico doente, o trabalho acaba, o aluguel aumenta e volto para as ruas." "E sua família? Não tem ninguém que possa ajudar?" O olhar dela escureceu. "Não tenho família, cresci em instituições. Quando fiz 18 anos me jogaram no mundo sem nada." Cada palavra era uma acusação indireta que Toninho absorvia em silêncio. Era sua culpa. Tudo era sua culpa. "E seus pais biológicos?" perguntou, sabendo que estava em terreno perigoso. "Minha mãe morreu quando eu era bebê. Acidente de carro, foi o que me disseram. Meu pai..." Ela fez uma pausa, brincando com a colher na sopa. "Meu pai nunca quis saber de mim." "Como você pode ter certeza disso?" perguntou Toninho, incapaz de conter-se. Gabriela deu de ombros. "Ele nunca apareceu, nunca procurou por mim. O que mais isso poderia significar?" Toninho queria gritar a verdade. Queria dizer que havia sido jovem e tolo, que foi manipulado e controlado, que quando finalmente conseguiu liberdade para procurá-la, os rastros já haviam se perdido. Queria dizer que pensava nela todos os dias, que o vazio que sentia era a ausência dela em sua vida. Mas não disse nada disso. Não era o momento. Ela precisava primeiro de segurança, de confiança, de estabilidade. A verdade viria, mas não agora. "Às vezes as coisas não são tão simples quanto parecem", disse apenas, consciente da inadequação de suas palavras. Gabriela ergueu os olhos para ele, com uma sabedoria além de seus anos. "Poucas coisas na vida são simples, Antônio Carlos." O uso de seu nome completo, tão formal vindo dela, criou um estranho distanciamento que doeu em Toninho. Queria que ela o chamasse de pai, mas sabia que esse direito precisaria ser conquistado, se é que algum dia seria. "Pode ficar aqui o tempo que precisar", disse, mudando de assunto. "Tenho um quarto de hóspedes que nunca é usado. Amanhã podemos comprar roupas, coisas que você precise." "Por que está fazendo isso por mim?" perguntou ela novamente, ainda desconfiada. Pessoas ricas não ajudam desconhecidos sem motivo. Toninho encontrou os olhos dela, seus próprios olhos refletidos, e respondeu com a maior sinceridade que podia oferecer naquele momento. "Porque quando olho para você, Gabriela, não vejo uma desconhecida." Os primeiros raios de sol da manhã filtravam-se pelas amplas janelas da cobertura, criando padrões dourados no piso de mármore da sala. Toninho já estava acordado há horas, inquieto demais para dormir. Passara a noite alternando entre a euforia de ter encontrado Gabriela e o medo paralisante de perdê-la novamente. Na cozinha, preparava um café da manhã elaborado, pães frescos que mandara entregar, frutas cuidadosamente cortadas, ovos mexidos, sucos naturais, café recém-passado. Queria impressioná-la, mostrar que podia cuidar dela. Era um gesto pequeno diante de tudo que devia, mas era um começo. "Nossa, você está esperando um batalhão para o café?" perguntou Gabriela, aparecendo na porta da cozinha. Toninho virou-se surpreso, não a ouvira se aproximar. Ela usava as mesmas roupas emprestadas da noite anterior, mas parecia diferente. O banho, a noite de sono em uma cama confortável, a refeição adequada, tudo isso já mostrava efeito. Sua pele tinha mais cor, seus olhos estavam mais vivos. Ainda assim, a magreza e os sinais de uma vida dura permaneciam evidentes. "Bom dia", sorriu ele.
Não sabia do que você gostava, então preparei um pouco de tudo. Gabriela se aproximou, observando a mesa farta com uma expressão difícil de decifrar. Faz tempo que não vejo tanta comida de uma vez. A simplicidade da frase fez o coração de Toninho apertar. Enquanto ele desperdiçava comida, jogava fora restos de jantares caros em restaurantes estrelados, sua própria filha passava fome. Sirva-se à vontade, disse, puxando uma cadeira para ela. Coma o quanto quiser. Enquanto ela enchia timidamente seu prato, Toninho a observava, memorizando cada detalhe. Como segurava o garfo, como seus olhos se iluminavam ao provar o suco de laranja fresco, como hesitava antes de pegar um segundo pão, como se temesse estar exagerando. Você não vai comer? Perguntou ela, notando que ele apenas a observava. Claro, respondeu, servindo-se de café. Só estou distraído hoje. Com o trabalho. Você deve ter um trabalho importante, morando num lugar como este. Toninho assentiu. Sou CEO de uma empresa de tecnologia, a Vasquitec. Os olhos de Gabriela se arregalaram em reconhecimento. Vasquitec? Aquela dos aplicativos de banco, sério? Conhece? Todo mundo conhece. Respondeu ela impressionada. Quer dizer, nunca usei, não tenho nem conta em banco. Mas já vi os anúncios por toda parte. Houve um silêncio constrangido. O abismo entre seus mundos se manifestava nesses pequenos detalhes. Ele dirigia uma das maiores empresas de tecnologia financeira do país. Ela sequer tinha uma conta bancária. Vou te ajudar a abrir uma conta, disse Toninho, buscando preencher o silêncio. E a encontrar um trabalho, se quiser. Tenho muitos contatos. Gabriela o estudou com um olhar cauteloso. Antônio Carlos, preciso entender o que está acontecendo aqui. Ontem você me tirou da rua, me trouxe para este apartamento incrível. Está me oferecendo ajuda. Pessoas como você não fazem isso. Pessoas como eu, ricas, poderosas, normalmente nem olham para pessoas como eu, quanto mais as convidam para morar em suas casas. Toninho sabia que precisava oferecer alguma explicação, algo que fizesse sentido sem revelar toda a verdade ainda. Há alguns meses, perdi meu pai, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Foi complicado. Não tínhamos uma boa relação, mas sua partida me fez repensar muitas coisas. Percebi que passei a vida inteira acumulando dinheiro e poder, mas isso não me trouxe felicidade real. Fez uma pausa, observando como Gabriela o escutava atentamente. Quando te vi ontem, sozinha na chuva, algo me tocou. Talvez tenha sido uma oportunidade de fazer algo bom, de ajudar alguém de verdade, não apenas fazer doações para a caridade, e sentir que cumpri minha cota de bondade. Não era toda a verdade, mas também não era mentira. Gabriela ponderou suas palavras, ainda desconfiada, mas com uma expressão mais suave. Obrigada, disse finalmente, pela ajuda, mas não quero ser seu projeto de caridade. Não é isso que você é, apressou-se Toninho a esclarecer. Olha, que tal fazermos um acordo? Você fica aqui o tempo que precisar, sem compromisso. Se a qualquer momento sentir que não está confortável, pode ir embora, sem pressão, sem expectativas. E você não vai querer nada em troca? Nada além de companhia, talvez. Este lugar é grande demais para uma pessoa só. Gabriela ainda parecia cética, mas assentiu. Tudo bem, por enquanto. Após o café, Toninho sugeriu que fossem às compras. Gabriela precisava de roupas, calçados, itens de higiene pessoal. Ela relutou inicialmente, desconfortável com a ideia de que ele gastasse dinheiro com ela, mas acabou cedendo diante da lógica. Não podia continuar apenas com as roupas que usava. No shopping de luxo do Jardim Paulista, Toninho percebeu rapidamente que Gabriela se sentia deslocada. Os olhares discretos, mas reprovadores dos vendedores, a opulência das lojas, os preços absurdos, tudo isso a fazia encolher-se, como se quisesse desaparecer. Podemos ir a outro lugar, se preferir, sugeriu ele, notando seu desconforto. Estes lugares não são para pessoas como eu, murmurou ela, olhando para suas roupas emprestadas e grandes demais. São apenas lojas, Gabriela, e você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa. Ela não parecia convencida,
mas o seguiu até uma loja de departamentos um pouco menos intimidadora. Ali, gradualmente, começou a relaxar, especialmente quando Toninho deu a ela espaço para escolher o que gostava, sem tentar influenciar suas decisões. As escolhas de Gabriela eram modestas. Jeans básicos, camisetas simples, um par de tênis, confortáveis, algumas peças íntimas. Nada de marcas caras ou itens desnecessários. Toninho precisou insistir para que aceitasse um casaco mais quente para o inverno que se aproximava e um vestido simples para ocasiões especiais, como ele disse. Nunca tive ocasiões especiais, comentou ela, olhando-se no espelho da loja, com o vestido azul marinho que Toninho sugeriu. A frase dita sem autopiedade, apenas como constatação, revelava tanto sobre a vida que ela levara. Nunca houve festas de aniversário, formaturas, comemorações, apenas sobrevivência. Haverá agora, prometeu ele, com mais emoção na voz do que pretendia demonstrar. Depois das compras, almoçaram em um restaurante tranquilo. Gabriela comeu com o mesmo cuidado da noite anterior, como se temesse que a comida pudesse desaparecer a qualquer momento. Durante a refeição, Toninho tentou conhecê-la melhor, fazendo perguntas sobre sua vida, suas preferências, seus sonhos. Descobriu que, apesar das dificuldades, ela havia completado o ensino médio. Estudava sempre que podia, mesmo nos abrigos. Os livros eram minha fuga, contou ela. Soube também que gostava de desenhar, que tinha facilidade com matemática, que sonhava em um dia cursar faculdade. A arquitetura, disse, com um brilho nos olhos que rapidamente se apagou. Mas isso é só um sonho bobo. Por que bobo? Questionou Toninho. Você é jovem, inteligente, pode fazer faculdade. Ela riu, incrédula. Claro, com que dinheiro? Onde vou morar durante o curso? Como vou me sustentar? Eu posso ajudar, ofereceu Toninho imediatamente. Por quê? Por que faria isso por mim? A pergunta pairou entre eles, carregada de um peso que Toninho não estava pronto para enfrentar. Não ainda. Porque acredito no seu potencial, respondeu, sabendo que era uma resposta inadequada, mas a única que podia oferecer naquele momento. Nos dias que se seguiram, uma rotina hesitante começou a se estabelecer. Toninho voltou ao trabalho, mas reduziu suas horas, delegando mais responsabilidades a seus executivos. Gabriela passava os dias no apartamento, inicialmente tímida e deslocada no espaço luxuoso, mas gradualmente encontrando seu lugar. Toninho notou que ela passava muito tempo na pequena biblioteca do apartamento, explorando os livros que ele raramente lia. Também a flagrou algumas vezes desenhando em cadernos que havia comprado para ela. Esboços de edifícios, estruturas arquitetônicas, paisagens urbanas. Tinha um talento natural, mesmo sem treinamento formal. Você desenha muito bem, comentou ele uma noite, ao voltar do trabalho e encontrá-la concentrada em um esboço da vista da janela. Gabriela sobressaltou-se, fechando rapidamente o caderno. Desculpe, eu não devia... Não, por favor, continue, interrompeu Toninho. Gostaria muito de ver seus desenhos, se não se importar. Hesitante, ela reabriu o caderno e mostrou os esboços. Eram impressionantes, detalhados, precisos, mas também com uma sensibilidade artística que revelava como ela enxergava o mundo. Isso é realmente bom, Gabriela. Você tem um dom. Ela corou com o elogio, desacostumada a receber aprovação. Obrigada. Sempre gostei de desenhar desde pequena. Nos abrigos às vezes não tínhamos papel, então desenhava em qualquer superfície que encontrasse. A menção aos abrigos trazia de volta a realidade da vida que ela levara, os anos perdidos que Toninho não pôde compartilhar. A culpa o consumia nesses momentos, mas tentava não demonstrar. Sabe, estive pensando, disse ele, mudando sutilmente o assunto. Se você estiver interessada, poderia fazer um teste para entrar na faculdade de arquitetura. O vestibular do meio do ano está chegando. Os olhos de Gabriela se iluminaram por um instante antes que a desconfiança habitual retornasse. Por que está fazendo tudo isso por mim? Ainda não entendo. Era uma pergunta recorrente, que Gabriela fazia em diferentes momentos, como se testando a consistência das respostas de Toninho, buscando a verdade por trás de suas ações. Talvez eu esteja tentando ser uma pessoa melhor,
respondeu ele, sentindo o peso da meia-verdade. Talvez você me lembre de alguém que conheci no passado. Quem? Uma pessoa que merecia mais do que recebeu de mim. A resposta enigmática pareceu satisfazer Gabriela temporariamente, embora Toninho soubesse que a curiosidade dela permanecia. À medida que os dias se transformavam em semanas, uma aproximação cautelosa começou a se formar entre eles. Jantavam juntos quase todas as noites, conversando sobre assuntos leves, livros, filmes, notícias do dia. Toninho descobriu que ela tinha opiniões fortes e articuladas sobre questões sociais, formadas pela própria experiência nas ruas das instituições. O sistema é feito para nos manter invisíveis, disse ela certa vez, durante uma discussão sobre políticas públicas para moradores de rua. As pessoas preferem não ver, porque ver significa reconhecer que algo está profundamente errado. A perspectiva dela era reveladora para Toninho, que sempre vivera em uma bolha de privilégios. Pela primeira vez, via o mundo através dos olhos de alguém que experimentara o lado mais duro da sociedade, os mesmos olhos que ele havia ali, dado biologicamente, mas que haviam testemunhado uma realidade completamente diferente da sua. Havia momentos de tensão também. Gabriela às vezes se fechava, desconfiava de gestos simples, reagia defensivamente a perguntas inocentes. Anos nas ruas e instituições haviam construído muros ao seu redor, proteções que não cairiam facilmente. Uma noite, Toninho chegou em casa e encontrou o apartamento vazio. O pânico o dominou instantaneamente. Tinha acontecido. Seu maior medo. Ela havia partido. Correu pelos cômodos, chamando por ela, até notar que a porta para o terraço estava entreaberta. Encontrou Gabriela sentada no chão do terraço, abraçando os joelhos, olhando para a cidade iluminada. Havia lágrimas em seu rosto. Gabriela, o que aconteceu? Ela enxugou rapidamente as lágrimas, constrangida por ter sido descoberta em um momento de vulnerabilidade. Nada. Só lembranças. Toninho sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Quer conversar sobre isso? Por um longo momento, ela não respondeu. Então, com voz baixa, começou a falar. Hoje é o aniversário da minha mãe. Ou seria, se ela estivesse viva. Nunca a conheci de verdade, mas nos abrigos inventava histórias sobre ela. Imaginava como seria seu rosto, sua voz, se ela gostaria de mim. Juliana. Toninho sentiu o coração apertar. Ele conhecera o rosto, a voz, o sorriso que Gabriela apenas podia imaginar. Tenho certeza que ela te amava muito, disse, lutando contra a emoção na voz. Como pode saber? Porque... hesitou. Porque é impossível não amar uma filha. Gabriela olhou para ele com uma expressão indecifrável. Meu pai não me amou. As palavras atingiram Toninho como uma facada. Queria gritar a verdade, dizer que a amara desde sempre, mesmo sem conhecê-la, que pensara nela todos os dias durante 25 anos. Mas o medo o paralisou. Medo de que ela o odiasse, de que o rejeitasse, de que desaparecesse de sua vida novamente. Talvez haja uma história que você não conhece, disse apenas com a voz trêmula. Que história justificaria abandonar uma criança? Não havia resposta adequada para essa pergunta. Nenhuma justificativa seria suficiente. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade. Sabe o que é mais estranho? Continuou Gabriela, após algum tempo. Às vezes, quando olho para você, sinto algo familiar, como se já nos conhecêssemos de algum lugar. É bobagem, eu sei. Não era bobagem. Era o sangue reconhecendo o sangue. Era o chamado silencioso de um vínculo que nenhuma separação podia apagar completamente. Não acho que seja bobagem, respondeu Toninho com o coração acelerado. Às vezes, pessoas se conectam de maneiras que não compreendemos totalmente. Ficaram ali, lado a lado, olhando para a cidade iluminada, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Toninho sabia que o momento da verdade estava se aproximando. Não podia continuar mantendo Gabriela no escuro sobre quem realmente era. Ela merecia saber,
Merecia ter a chance de decidir se queria ou não esse pai que a vida lhe negara por tanto tempo. Mas naquela noite, sob as estrelas de São Paulo, permitiu-se apenas estar presente, oferecer o conforto silencioso de sua companhia, ser não o pai que nunca pôde ser, mas o amigo que ela precisava naquele momento. E pela primeira vez desde que a encontrara, Gabriela apoiou levemente a cabeça em seu ombro, em um gesto de confiança que valeu mais que todas as riquezas que já acumulara na vida. 15 dias se passaram desde que Gabriela entrara na vida de Toninho. 15 dias de uma convivência que oscilava entre momentos de aproximação genuína e recuos cautelosos. Ela continuava desconfiada, como um animal selvagem que aprendeu a temer a mão humana, mas aos poucos baixava a guarda, permitindo-se pequenos gestos de confiança. Toninho, por sua vez, vivia um conflito interno cada vez mais intenso. A cada dia que passava sem revelar a verdade, sentia que estava construindo sua relação com Gabriela sobre areia movediça. Mas como contar? Como dizer a ela que era o pai que abandonara? Como explicar 25 anos de ausência? Naquela manhã de sábado, Toninho acordou decidido a começar a pavimentar o caminho para a revelação. Não contaria tudo de uma vez, mas daria o primeiro passo. Pensei que poderíamos visitar um lugar hoje, disse ele, enquanto tomavam café. Gabriela ergueu os olhos da xícara. Nas últimas semanas ganhara algum peso, não muito, mas o suficiente para que suas feições não parecessem mais tão angulosas. Também cortara o cabelo em um salão que Toninho sugerira, e o novo corte, na altura dos ombros, emoldurava seu rosto de forma que acentuava ainda mais a semelhança com ele. Que lugar? Perguntou ela, curiosa. Uma casa, a casa onde cresci em São Paulo, na verdade. Está fechada há anos, mas acho que é hora de decidir o que fazer com ela. Gabriela assentiu, embora parecesse confusa com o convite. E por que quer que eu vá junto? Toninho hesitou, buscando as palavras certas. Porque há coisas sobre mim, sobre meu passado, que você precisa saber para entender por que te ajudei. E essa casa é parte dessa história. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Gabriela o estudava com aqueles olhos penetrantes, os olhos dele, como se tentasse enxergar além das palavras. Tem a ver com a pessoa que eu lembro? Aquela que você disse que merecia mais de você? Sim, respondeu ele, surpreso com a perspicácia dela. Tem tudo a ver com isso. 2 horas depois, o Porsche de Toninho estacionava em frente à mansão no Morumbi. Gabriela observou a imponente construção com um assombro mal disfarçado. Você cresceu aqui? Perguntou incrédula. Sim, desde os 17 anos, quando vim de Recife. Deve ter sido uma infância e adolescência bem diferente da minha, comentou ela sem amargura na voz, apenas constatando um fato. Diferente, sim, concordou Toninho, mas não necessariamente melhor. Seu antenor, o jardineiro, estava podando arbustos no jardim frontal. Ao ver Toninho, abriu um sorriso caloroso, que logo se transformou em curiosidade ao notar Gabriela. Bom dia, Dr. Antônio, cumprimentou. Vejo que trouxe companhia hoje. Bom dia, seu antenor. Esta é Gabriela, uma amiga. O velho jardineiro olhou de um para o outro, seus olhos experientes notando o que qualquer observador atento perceberia, a inegável semelhança entre eles. Muito prazer, moça, disse ele com uma formalidade afetuosa. Esta casa estava precisando de juventude. Dentro da mansão, Dona Zuleide os recebeu com a habitual eficiência. Ao contrário de seu antenor, manteve uma expressão neutra ao ser apresentada a Gabriela, mas Toninho notou como seus olhos observadores registraram cada detalhe da jovem. Vou mostrar a casa para Gabriela, anunciou Toninho. Depois talvez possamos almoçar aqui. Poderia preparar algo para nós, Zuleide? Claro, senhor. O de sempre? Perfeito. Enquanto caminhavam pelos corredores da mansão, Toninho ia narrando histórias sobre os cômodos, os objetos, as memórias que o lugar evocava. Algumas boas, a maioria não. Meu pai era um homem difícil, explicou, parando diante de um retrato imponente de Augusto Vasconcelos na biblioteca. Controlador, frio, obcecado com aparências e status social.
Gabriela observou o retrato com atenção. Você não se parece com ele. Fisicamente não. Herdei mais os traços da minha mãe. Mas por muito tempo tentei ser como ele em outros aspectos. Foi um erro que levou a consequências terríveis. Continuaram o tour pela casa, até chegarem ao escritório de Augusto. Toninho abriu a porta pesada de madeira entalhada e fez um gesto para que Gabriela entrasse. O cômodo permanecia exatamente como da última vez que estivera ali, quando encontrou os documentos sobre ela. Este era o santuário dele, disse Toninho, observando como Gabriela examinava a sala com interesse. Aqui, tomou decisões que afetaram muitas vidas, incluindo a minha e a de outra pessoa muito importante. Quem? Toninho respirou fundo. Era agora, minha filha. Gabriela virou-se bruscamente, surpresa evidente em seu rosto. Você tem uma filha? Nunca mencionou. Tenho, mas nunca a conheci, não realmente. Ela foi afastada de mim quando era apenas um bebê. Os olhos de Gabriela refletiam confusão e algo mais, uma conexão começando a se formar em sua mente, ainda nebulosa, mas presente. Como assim? Toninho indicou as poltronas de couro, convidando-a a sentar-se. Ele próprio permaneceu de pé, inquieto demais para se acomodar. Quando eu tinha 17 anos em Recife, me apaixonei por uma garota. Ela se chamava Juliana. O nome fez Gabriela se enrijecer quase imperceptivelmente. Éramos muito jovens, de mundos completamente diferentes. Eu, filho de uma família tradicional e rica, ela, filha de empregada doméstica, estudando com bolsa. No mesmo colégio que eu. Nos apaixonamos contra todas as expectativas e regras sociais. Fez uma pausa, observando como Gabriela o escutava com atenção total, quase sem respirar. Juliana engravidou. Quando contei aos meus pais, Toninho fechou os olhos por um momento, relembrando a dor. Meu pai ficou furioso. Disse que eu estava jogando meu futuro fora, que aquela criança arruinaria nossas vidas, mancharia o nome da família. Ele tomou medidas. Que medidas? Se perguntou Gabriela com a voz quase inaudível. Pagou a família de Juliana para enviá-la para longe, para que tivesse a criança em segredo. Me disseram que ela e o bebê iriam viver com parentes distantes, que seriam bem cuidados, e me enviaram para São Paulo, para esta casa, para continuar meus estudos longe do escândalo. Eu era jovem, assustado, covarde. Obedeci. Lágrimas começavam a se formar nos olhos de Gabriela, embora ela parecesse determinada a não deixá-las cair. E depois? Perguntou com a voz trêmula. Perdi contato. Meu pai interceptava qualquer comunicação entre nós. Anos depois, quando finalmente tinha independência suficiente para procurá-las, descobri que Juliana havia falecido. E o bebê? O que aconteceu com o bebê? Insistiu Gabriela, agora com urgência na voz. Toninho aproximou-se do cofre escondido no piso. Ajoelhou-se, removeu o tapete e abriu o alçapão. A caixa forte ainda estava lá. Há 3 meses, após a morte do meu pai, encontrei documentos aqui. Documentos que ele manteve escondidos de mim por mais de 2 décadas. Digitou a senha e abriu o cofre. De dentro, retirou a pasta com a etiqueta AC, pessoal. Entregou-a a Gabriela com mãos trêmulas. Esta é a história que nunca me permitiram conhecer, a história da minha filha. Com dedos hesitantes, Gabriela abriu a pasta. A primeira página que viu foi a certidão de nascimento, com seu próprio nome claramente impresso. Gabriela Silva, nascida em 22 de dezembro de 1998. Mãe, Juliana Silva. Pai, não declarado. O ar pareceu sumir do cômodo. Gabriela ergueu os olhos para Toninho, uma tempestade de emoções em seu rosto. Choque, confusão, raiva, dor, esperança, tudo misturado em uma expressão que ele jamais esqueceria. Você começou. Ela incapaz de completar a frase. Sim, Gabriela, eu sou seu pai. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas como chumbo. Gabriela olhava dos documentos para Toninho e de volta para os documentos, como se não pudesse acreditar no que via, no que ouvia. Isso não pode ser verdade, balbuciou, embora seus olhos continuassem fixos na certidão que segurava.
É algum tipo de brincadeira doentia? Algum jogo? Não é jogo nem brincadeira. É a verdade que descobri apenas recentemente. Quando te encontrei naquela rua, sob a chuva, não foi coincidência, Gabriela. Foi destino. Gabriela levantou-se bruscamente, derrubando os documentos no chão. Não, isso é loucura. Você está me dizendo que me tirou da rua porque sou sua filha? Que sabia disso o tempo todo e não me disse nada? Que mentiu para mim por semanas? Não menti, defendeu-se Toninho, desesperado com a reação dela. Apenas não contei toda a verdade. Precisava ter certeza, precisava conhecê-la primeiro, ganhar sua confiança. Ganhar minha confiança, interrompeu ela, com a voz elevada pela emoção. Com mentiras? Vivendo sob o mesmo teto, deixando que eu me abrisse, que eu confiasse em você, tudo baseado em uma farsa. Não foi uma farsa, Gabriela. Tudo o que fiz, cada gesto, cada palavra foi genuíno. Só queria o momento certo para contar. O momento certo? Ela riu, um som amargo e dolorido. Você teve 25 anos para encontrar o momento certo. A acusação atingiu Toninho como um golpe físico. Era verdade. Não havia justificativa para 25 anos de ausência. Você tem razão, admitiu com a voz embargada. Não tenho desculpas para o passado. Fui covarde, egoísta, fraco. Deixei que meu pai controlasse minha vida, minhas escolhas. Quando finalmente busquei por você, anos atrás, os rastros já haviam se perdido. Os investigadores que contratei não conseguiram encontrá-la. Gabriela passou as mãos pelo rosto, tentando processar o turbilhão de informações, de emoções. Minha mãe, começou ela. Você a amava? A pergunta pegou Toninho de surpresa, mas respondeu com sinceridade. Sim, do jeito que adolescentes podem amar. Intensamente, completamente, sem pensar no amanhã. Juliana era especial, inteligente, determinada, cheia de sonhos. Tinha o sorriso mais bonito que já vi. Até encontrar você. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Gabriela, finalmente rompendo a barreira que ela tentava manter. Passei a vida inteira imaginando como seria minha mãe, e imaginando por que meu pai não me quis. Eu sempre quis você, Gabriela, disse Toninho, aproximando-se cautelosamente, desde que soube da gravidez. Só não tive coragem de enfrentar meu pai, de abrir mão dos privilégios, do futuro que ele planejou para mim. Foi o maior erro da minha vida, e vivi com essa culpa todos os dias. Gabriela recuou quando ele se aproximou, criando distância física que espelhava o abismo emocional entre eles. Preciso sair daqui, disse ela subitamente. Preciso pensar, isso é demais. Toninho sentiu pânico. Estava acontecendo. Ela iria embora, desapareceria novamente de sua vida. Por favor, não vá, implorou. Podemos conversar mais, posso explicar tudo, responder qualquer pergunta. Que tenha. Não posso ficar aqui agora, respondeu ela com firmeza. Não consigo nem olhar para você sem sentir. Não sei nem o que estou sentindo. Pelo menos não volte para as ruas, pediu ele desesperado. Vá para o apartamento, fique lá. Eu posso ficar aqui na mansão até você decidir o que quer fazer. Gabriela hesitou considerando a proposta. Finalmente, assentiu brevemente. Tudo bem, vou para o apartamento, mas preciso de tempo, muito tempo para processar isso. Entendo, disse Toninho, tentando ocultar o alívio por ela não rejeitar completamente a ideia. Posso chamar um motorista para te levar. Prefiro ir sozinha. Conheço o caminho. E com isso ela saiu do escritório, deixando Toninho sozinho com os documentos espalhados pelo chão. Fragmentos de papel que contavam uma história incompleta, assim como a relação deles agora. Depois que Gabriela partiu, Toninho permaneceu imóvel no escritório por horas, absorvendo o impacto do encontro. Dona Zuleide bateu à porta uma vez anunciando que o almoço estava pronto, mas ele dispensou a refeição. Não tinha apetite, apenas um vazio consumindo-o por dentro. À tarde recebeu uma mensagem no celular. Era de Gabriela. Estou no apartamento. Preciso de alguns dias. Por favor, respeite isso. Foi simultaneamente um alívio e uma tortura. Alívio, por saber que ela estava segura, que não havia desaparecido nas ruas novamente. Tortura, porque agora só podia esperar.
dar a ela o tempo e espaço que pedia, sem saber se algum dia o perdoaria. Decidiu passar a noite na mansão, como o prometera. O quarto que fora seu na adolescência permanecia praticamente intacto, uma cápsula do tempo preservando o jovem que ele foi, o jovem que cometeu o erro que definiria toda a sua vida. Deitado na cama antiga, olhando para o teto familiar, Toninho pensou em como sua vida havia sido construída sobre uma fundação de ausências. A ausência de coragem para enfrentar o pai, a ausência de Juliana, levada cedo demais, e principalmente a ausência de Gabriela, o vazio que nenhum sucesso profissional, nenhuma riqueza material conseguiu preencher. Agora que a havia encontrado, correria o risco de perdê-la novamente. Desta vez não por imposição externa, mas por escolha dela. E seria justo. Que direito tinha ele de esperar perdão após 25 anos de abandono, mesmo que não intencional? Por favor, sussurrou para o quarto vazio, uma prece dirigida a quem quer que pudesse ouvir. Por favor, dê-me uma chance de fazer as coisas certas desta vez. A resposta, se houvesse alguma, estava no silêncio da noite e na incerteza dos dias que viriam. 3 dias se passaram sem notícias de Gabriela, além de breves mensagens confirmando que estava bem e ainda precisava de tempo. Toninho respeitou seu pedido, permanecendo na mansão do Morumbi, embora cada minuto longe dela fosse uma agonia. Ocupava-se reorganizando a casa, revisando documentos antigos, qualquer coisa para manter a mente ocupada e não ceder à tentação de ir até o apartamento. No trabalho, delegou responsabilidades importantes a Marcelo e outros executivos, participando apenas de reuniões essenciais por videoconferência. Sua prioridade agora era clara. Gabriela vinha antes de tudo, mesmo que isso significasse colocar em risco o império que construíra. Você está irreconhecível, comentou Marcelo durante uma videochamada. Nunca pensei que veria Toninho Vasconcelos colocando uma empresa bilionária em segundo plano. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro, Marcelo. Ela realmente é sua filha, tem certeza? Absoluta. Além dos documentos, basta olhar para ela. É como ver meu reflexo mais jovem, misturado com traços de Juliana. Marcelo assentiu, pensativo. E como ela reagiu à notícia? Como você. Esperaria. Choque, raiva, confusão. Pediu tempo para processar tudo e estou dando. E se ela decidir que não quer você na vida dela? A pergunta que Toninho mais temia, aquela que ele próprio se fazia constantemente. Então respeitarei sua decisão. Garantirei que tenha segurança financeira, educação, tudo o que precisar, mesmo à distância. Mas espero que haja uma chance para nós. Se na manhã do 4º dia, enquanto tomava café na varanda da mansão, Toninho recebeu uma mensagem que fez seu coração acelerar. Podemos conversar hoje à tarde? No apartamento. Simples assim, sem emoção, sem indicação do que ela estava. Pensando. Apenas um convite para diálogo que poderia tanto ser o início de uma reconciliação quanto uma despedida definitiva. Claro, a que horas? Respondeu tentando manter a própria mensagem igualmente neutra. 15 horas. Às 14h30, Toninho já estava no elevador subindo para sua cobertura, o estômago contraído de ansiedade. Havia passado a manhã inteira pensando no que diria, como se aproximaria, se deveria levar algum presente, ou se isso pareceria uma tentativa barata de comprar afeição. Optou por ir de mãos vazias, apenas com o coração aberto para o que viesse. Hesitou antes de usar sua chave. Este era o apartamento dele, tecnicamente, mas nos últimos dias havia se tornado o espaço de Gabriela. Decidiu tocar a campainha, respeitando o território que temporariamente cedera a ela. Gabriela abriu a porta após alguns segundos. Estava diferente. Não apenas pela roupa nova, um vestido simples em tom azul marinho, ou pelo cabelo cuidadosamente arrumado. Havia algo em sua postura, em seu olhar, uma nova determinação, como se tivesse chegado a decisões importantes durante aqueles dias de reflexão. Olá, disse ela formalmente. Entre. Toninho entrou notando pequenas mudanças no apartamento.
Havia livros abertos na mesa de centro, esboços de desenhos espalhados, uma caneca de chá pela metade. Sinais de vida, de permanência. Algo dentro dele se aqueceu com a visão. Obrigado. Por aceitar me ver, começou ele, inseguro sobre como prosseguir. Sente-se, indicou ela apontando para o sofá. Preparei chá. Quer uma xícara? Adoraria. O ritual de servir o chá deu a ambos alguns momentos, para se acomodarem na presença um do outro. Toninho observou como as mãos dela, embora levemente trêmulas, moviam-se com graciosidade. Mãos de artista, pensou, como as de Juliana. Durante estes dias, começou Gabriela, finalmente sentando-se em uma poltrona de frente para ele, pensei muito sobre tudo. Sobre minha vida, sobre você, sobre nós. Sobre o que significa descobrir que meu pai biológico é um bilionário que supostamente nunca soube onde eu estava. Havia ceticismo em sua voz, uma desconfiança que era mais que justificada. É difícil acreditar, continuou ela, que alguém com tanto poder e recursos não conseguiu me encontrar antes, se realmente quisesse. Entendo sua desconfiança, respondeu Toninho cuidadoso, e você tem todo o direito de duvidar. Mas a verdade é que só descobri pistas concretas após a morte do meu pai, há 3 meses. Antes disso, os investigadores que contratei tinham apenas informações vagas. Seu rastro se perdeu quando o Lar Esperança fechou. E nos últimos 3 meses? Viajei a Recife e Caruaru, visitei órgãos públicos, falei com pessoas que trabalharam no orfanato. Consegui confirmar que você havia sido transferida para São Paulo, mas não sabia para qual instituição. Era como procurar uma agulha no palheiro. Gabriela o estudou longamente, como se avaliasse cada palavra, cada expressão facial. Encontrei algo interessante enquanto você estava fora, disse ela, levantando-se para pegar uma pasta sobre a mesa de jantar. Pesquisei sobre você na internet, sobre seu pai também. Os Vasconcelos de Pernambuco. Ela abriu a pasta, revelando impressões de artigos de jornal, reportagens de revistas, postagens em redes sociais. Uma pesquisa meticulosa sobre a família de Toninho e sua trajetória. Existe um padrão aqui, apontou ela para os materiais. Seu pai controlava tudo e todos, você obedecia. Cada decisão importante da sua vida, da faculdade ao primeiro emprego, tudo tinha a marca dele, até seu casamento com aquela socialite de família tradicional, que durou menos de 2 anos. Toninho sentiu-se exposto, vulnerável. Gabriela havia feito sua lição de casa, escavando não apenas os fatos públicos, mas interpretando-os com uma perspicácia impressionante. Você tem razão, admitiu. Meu pai controlou minha vida por décadas. Mesmo depois que me tornei financeiramente independente, continuei sob sua influência. Era mais fácil seguir o caminho que ele traçava, do que enfrentá-lo. A verdade é que sempre tive medo dele, mesmo quando me tornei adulto. Medo ou comodismo? A pergunta atingiu Toninho como um tapa. Havia verdade nela, dolorosa, inegável verdade. Talvez ambos, confessou, sentindo que devia a ela total honestidade. Medo do confronto, sim, mas também comodismo. Era mais fácil ceder, seguir o fluxo, concentrar-me no sucesso profissional e ignorar o vazio pessoal. Gabriela assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Também descobri outra coisa, continuou ela. Nos últimos 5 anos, você criou e financiou várias fundações para crianças em situação de vulnerabilidade. Construiu abrigos, escolas, centros de apoio. Doou milhões para causas relacionadas à adoção e acolhimento de jovens. Sim, confirmou Toninho. Era minha forma de compensar, suponho. De ajudar outras crianças, já que não podia ajudar você. Compensação por culpa, concluiu ela. Ou uma busca genuína por redenção. Os dois, provavelmente. No início, era mais culpa. Com o tempo, tornou-se algo maior, mais sincero. Um silêncio pensativo se estabeleceu entre eles. Gabriela. Bebericou seu chá organizando os pensamentos. Li sobre sua mãe também, disse após alguns momentos. Minha avó. A menção a Carmen fez Toninho se enrijecer. Minha mãe sempre foi uma figura ausente.
Vivia à sombra do meu pai, raramente expressava opinião própria. Quando se separaram, há uns 10 anos, ela se mudou para Portugal e praticamente cortou contato comigo. Acho que eu a lembrava muito dele. Você tentou encontrá-la depois que descobriu sobre mim? Contar a ela que tem uma neta? Tentei ligar algumas vezes, mas ela nunca atende. Enviei e-mails que ficaram sem resposta. Minha mãe construiu uma nova vida em Lisboa, com um novo companheiro. O passado, incluindo eu, parece ser algo que ela prefere manter distante. Havia uma tristeza na voz de Toninho, que não passou despercebida a Gabriela. Pela primeira vez, ela viu nele não apenas o poderoso empresário nem o pai ausente, mas um homem cuja vida familiar havia sido marcada por disfunções profundas. Um filho controlado por um pai autoritário, abandonado por uma mãe omissa, privado da filha que nunca conheceu. Sabe o que mais me machuca? Perguntou Gabriela com a voz subitamente frágil. Pensar em como minha vida poderia ter sido diferente. Cresci em instituições superlotadas, com cuidadoras sobrecarregadas que mal lembravam nossos nomes. Passei fome, frio, medo. Aos 18 anos me jogaram no mundo sem nada, sem dinheiro, sem apoio, sem família. Enquanto isso, meu pai biológico vivia em coberturas de luxo. As palavras eram facas no coração de Toninho. Cada frase descrevia um sofrimento que ele poderia ter evitado se tivesse feito escolhas diferentes. Não há um dia em que não me arrependa, disse ele com a voz embargada. Se pudesse voltar no tempo, teria enfrentado meu pai, ficado com Juliana, criado você com todo o amor que merecia. Mas não pode voltar no tempo, respondeu Gabriela com firmeza. Ninguém pode. Só podemos decidir o que fazer daqui para frente. Havia algo na forma como ela disse. Essas palavras, uma maturidade, uma sabedoria que superava em muito seus 25 anos. Uma jovem que aprendeu lições difíceis cedo demais. O que você quer fazer daqui para frente, Gabriela? Perguntou Toninho, temendo e ansiando pela resposta. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem para o que diria a seguir. Passei minha vida inteira sentindo que não pertencia a lugar nenhum, que não era importante para ninguém. Construí muros ao meu redor para não me machucar, para não esperar nada de ninguém. E funcionou de certa forma. Sobrevivi. Fez uma pausa, tomando mais um gole de chá antes de continuar. Então você apareceu, me tirou da rua, me deu um teto, comida, roupas. No início, pensei que fosse algum tipo de armadilha, que você queria algo em troca. Ninguém faz nada de graça neste mundo, foi o que aprendi. Mas você nunca pediu nada, apenas cuidou de mim. Seus olhos começaram a marejar, mas ela manteve o controle. E agora descubro que você é meu pai, que talvez de alguma forma estranha e torta, o destino nos reuniu. Parte de mim quer odiar você por todos esses anos, quer gritar, quer culpá-lo, por tudo de ruim que já vivi. Toninho baixou a cabeça, preparando-se para o golpe final, para a rejeição que sabia merecer. Mas outra parte, continuou Gabriela, com a voz mais suave, entende que você também foi vítima de certa forma. Do seu pai, do sistema, das circunstâncias, e essa parte quer conhecer você de verdade. Quer entender quem é meu pai além do dinheiro e do poder. Quer saber se existe espaço na sua vida para uma filha que você mal conhece. Toninho ergueu, o olhar mal ousando acreditar no que ouvia. Existe todo o espaço do mundo, Gabriela. Você é a pessoa mais importante da minha vida, mesmo que tenhamos acabado de nos encontrar. Se me der uma chance, farei tudo o que puder para compensar os anos perdidos. Não podemos recuperar o passado, advertiu ela. E não será fácil. Tenho muita mágoa, muita dor acumulada. Haverá dias em que será difícil olhar para você sem lembrar de tudo que passei. Entendo, e estou disposto a enfrentar isso, dia após dia, pelo tempo que for necessário. Gabriela assentiu lentamente. Então vamos tentar. Não como pai e filha, ainda não. Como duas pessoas tentando se conhecer e entender uma a outra, sem pressa, sem expectativas irreais. É mais do que mereço, disse Toninho com lágrimas nos olhos. Obrigado. Um silêncio mais leve se estabeleceu entre eles, como se um peso enorme tivesse sido parcialmente levantado. Não era perdão completo,
Seria prematuro e irreal esperar isso. Era um começo, uma porta entreaberta para possibilidades. Tem uma coisa que preciso lhe mostrar, disse Toninho após alguns momentos. Tirou a carteira do bolso e de dentro dela extraiu uma fotografia dobrada e desgastada pelo tempo. O que é isso? Perguntou Gabriela curiosa. A única foto que tenho da sua mãe, da Juliana. Ele estendeu a imagem para ela com mãos trêmulas. Era uma foto simples, tirada em um parque em Recife. Mostrava uma jovem de uns 16 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, sorriso largo e olhos brilhantes, vestindo uniforme escolar. Ao seu lado, um jovem Toninho, magro e desajeitado, olhava para ela com adoração evidente. Gabriela pegou a foto com cuidado como se fosse um artefato precioso e frágil. Seus dedos tocaram o rosto da mãe que nunca conheceu, traçando os contornos do sorriso que herdara. Ela era linda, sussurrou. Era incrível, confirmou Toninho. E inteligente, determinada, gentil, sonhava em ser arquiteta, sabia? Acho que você herdou isso dela. Por isso me interessei por arquitetura? Perguntou Gabriela, surpresa com a coincidência. Nunca soube disso. Há tanto que não sabemos, um sobre o outro, observou Toninho. Tantas histórias para compartilhar. Temos tempo agora, respondeu ela, devolvendo a foto a ele. Se é que vai me dar a chance de fazer faculdade de arquitetura, como mencionou antes. Pela primeira vez, desde o início da conversa, havia um leve tom de brincadeira em sua voz. Um pequeno sinal de que, talvez com tempo e paciência, poderiam construir algo real, algo sólido. Claro que vou, respondeu Toninho, sorrindo através das lágrimas contidas. Será um investimento no futuro. No nosso futuro, se você permitir. Gabriela não respondeu diretamente, mas seu olhar, um pouco menos defensivo, um pouco mais aberto, dizia que sim, havia um futuro possível para eles. Um caminho difícil, certamente, cheio de obstáculos emocionais a superar, mas um caminho que ambos estavam dispostos a trilhar. E pela primeira vez em 25 anos, o vazio no peito de Toninho começou a se preencher com algo que nenhuma riqueza poderia comprar: esperança. 6 meses se passaram desde a conversa que mudou tudo. 6 meses de pequenos passos, de avanços cautelosos e ocasionais recuos, de momentos de aproximação e períodos de distância necessária. A relação entre Toninho e Gabriela avançava em seu próprio ritmo, seguindo uma dança cuidadosa de reconciliação que não podia ser apressada. Naquela manhã ensolarada de junho, Toninho dirigia seu carro pela Avenida Paulista, com Gabriela, no banco do passageiro. Era um dia especial, um marco importante na nova vida que estavam construindo juntos. Nervosa? Perguntou ele, notando como ela tamborilava os dedos no joelho. Um pouco, admitiu Gabriela. Nunca pensei que estaria fazendo isso. Estavam a caminho da Universidade de São Paulo, onde Gabriela faria sua matrícula no curso de Arquitetura e Urbanismo. Após meses de preparação intensiva, com professores particulares contratados por Toninho, ela havia conseguido uma vaga por meio do Programa de Inclusão Social da Universidade, que reservava cotas para estudantes de baixa renda e oriundos de escolas públicas. Toninho havia oferecido pagar uma faculdade particular das mais prestigiosas, mas Gabriela insistiu em tentar a USP. Quero entrar por mérito, não por dinheiro, disse na época. Ele respeitou sua decisão, embora tenha garantido que ela tivesse todo o apoio necessário para se preparar adequadamente. Você vai se sair bem, assegurou ele, estacionando o carro próximo ao prédio da administração. Tem talento natural para isso. Nos últimos meses, Gabriela havia florescido de maneiras surpreendentes. A jovem desconfiada e defensiva que ele encontrara nas ruas ainda estava lá. Mas agora havia também uma mulher determinada emergindo, alguém que não permitiria que o passado difícil definisse seu futuro. Ela continuava morando no apartamento de Toninho, mas agora ocupava o quarto principal enquanto ele se mudara para a mansão do Morumbi. A decisão havia sido tomada após uma das muitas conversas francas que tiveram.
Gabriela precisava de seu próprio espaço para estudar, para crescer, para sentir que tinha controle sobre sua vida. Não quero ser apenas sua filha resgatada, explicou ela na ocasião. Preciso ser minha própria pessoa. Toninho entendeu e apoiou, embora sentisse falta da proximidade diária. Jantavam juntos 2 ou 3 vezes por semana, conversavam por telefone quase diariamente. E aos poucos iam preenchendo o abismo de 25 anos que os separava. Dentro do prédio da administração da USP, observou com orgulho enquanto Gabriela entregava seus documentos, assinava formulários, recebia instruções. Havia uma dignidade nela, uma segurança que crescia a cada pequena vitória. Pronto, disse ela, retornando com um sorriso contido após finalizar o processo. Sou oficialmente uma estudante de arquitetura da USP. Parabéns, respondeu ele, resistindo ao impulso de abraçá-la. Demonstrações físicas de afeto ainda eram raras entre eles, cuidadosamente negociadas em um território emocional minado. Obrigada. Por tudo, disse ela com sinceridade. Era nos pequenos momentos como este que Toninho sentia que estavam avançando. Cada obrigada genuíno, cada sorriso espontâneo, cada confidência compartilhada era uma pequena pedra no edifício da confiança que estavam tentando construir. Que tal almoçarmos para comemorar? Sugeriu ele. Pode ser. Mas nada muito chique, por favor. Essa era outra característica que Toninho havia aprendido a respeitar em Gabriela, seu desconforto com demonstrações ostensivas de riqueza. Ela aceitava o apoio financeiro para estudos, moradia, necessidades básicas, mas recusava presentes caros, restaurantes extravagantes, qualquer coisa que considerasse excessiva. Conheço um lugar simples aqui perto que serve uma feijoada incrível, sugeriu ele. Perfeito. No restaurante familiar, com toalhas de papel nas mesas e televisão transmitindo futebol no canto, Toninho observava Gabriela com um misto de orgulho e melancolia. Quanto haviam perdido? Quantos almoços como este poderiam ter compartilhado ao longo dos anos? Quantas comemorações por pequenas e grandes conquistas? No que está pensando? Perguntou ela, notando seu olhar distante. Em como estou orgulhoso de você. Gabriela baixou os olhos, ainda desconfortável com elogios diretos. Só consegui por sua causa. Não, discordou ele com firmeza. Conseguiu porque é inteligente, determinada e corajosa. Tudo o que fiz foi abrir algumas portas. Você foi quem teve a coragem de atravessá-las. Ela deu de ombros, mas havia um pequeno sorriso em seus lábios. Acho que herdei a teimosia de você. E a inteligência da sua mãe, completou Toninho. Menção a Juliana. Antes um assunto delicado. Agora era mais frequente em suas conversas. Gradualmente, Toninho compartilhava histórias sobre o breve tempo que passaram juntos, ajudando Gabriela a construir uma imagem mais completa da mãe que nunca conheceu. Trouxe algo para você, disse ele, tirando um envelope da pasta que carregava. Pensei que hoje seria um bom dia para isto. Gabriela pegou o envelope com curiosidade. Dentro havia um documento oficial, um novo registro de nascimento. O que é isso? Perguntou confusa. Seu nome completo agora, se você quiser, explicou Toninho. Legalmente, você pode escolher adicionar Vasconcelos ao seu sobrenome, ou não. É totalmente sua decisão. Gabriela olhou para o documento por um longo momento. Gabriela Silva Vasconcelos. Um nome que conectava seu passado ao presente, que reconhecia oficialmente o vínculo que o destino havia rompido e depois, milagrosamente, restaurado. Não precisa decidir agora, apressou-se Toninho a dizer, notando. Sua hesitação é apenas uma possibilidade. É uma decisão importante, respondeu ela, guardando o documento com cuidado. Preciso pensar sobre isso. Claro, concordou ele, aliviado por ela não ter rejeitado a ideia imediatamente. Após o almoço, caminharam pelo campus da USP, com Gabriela absorvendo a atmosfera do lugar que seria sua segunda casa pelos próximos anos. Havia uma energia quase palpável em seus passos, uma expectativa pelo futuro que se abria diante dela.
Imagino como teria sido se você tivesse estudado aqui, comentou ela, enquanto observavam o impressionante prédio da FAO, projetado por Villanova Artigas. Se tivesse seguido seu próprio caminho, não o que seu pai planejou. A observação pegou Toninho de surpresa. Era uma perspectiva que nunca havia realmente considerado. Uma vida alternativa onde desafiava Augusto, onde fazia suas próprias escolhas. Nunca soube o que realmente queria, admitiu. Passei tanto tempo obedecendo que perdi contato com meus próprios desejos. E agora, sabe o que quer? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados que iam além da simples escolha de carreira ou estilo de vida. Agora quero ser o pai que você merece, respondeu ele simplesmente. O resto vai se ajustar em torno disso. Algo mudou no olhar de Gabriela. Uma suavização, um breve momento de vulnerabilidade que raramente permitia mostrar. Sabe, começou ela hesitante, nos primeiros meses, quando vim morar com você, antes de saber a verdade, eu costumava pensar como seria se você fosse meu pai. Era um pensamento bobo, mas havia algo em você que parecia familiar, mesmo quando éramos estranhos. A confissão atingiu Toninho profundamente. O sangue reconhece. O sangue, murmurou. Talvez, concordou ela. Ou talvez fossem apenas os olhos. Temos os mesmos olhos. Continuaram caminhando em um silêncio confortável, cada um absorvendo a presença do outro. O milagre improvável de terem se encontrado em uma cidade de milhões. De volta ao carro, Toninho lembrou-se de algo. Quase me esqueci. Tenho outro presente para você. Este é mais prático que simbólico. Abriu o porta-luvas e tirou uma pequena caixa embrulhada simplesmente. Gabriela aceitou o pacote com curiosidade e o abriu. Dentro havia uma chave. O que é isso? Uma chave da mansão do Morumbi, explicou Toninho. Mandei reformar um dos quartos para você, para quando quiser passar alguns dias lá ou para quando o apartamento parecer muito vazio. Era um convite sutil, uma ponte estendida sem pressão. Gabriela girou a chave entre os dedos, pensativa. Obrigada, disse finalmente, guardando-a na bolsa. Durante o trajeto de volta ao apartamento, conversaram sobre coisas práticas. O início das aulas, materiais necessários, rotina de estudos, o tipo de conversa normal entre pai e filha que nunca tiveram oportunidade de ter antes. Esqueci de perguntar, disse Toninho, enquanto se aproximavam do edifício na Avenida Paulista. O que vai fazer com o apartamento agora que as aulas vão começar? Ainda quer morar sozinha ou... Acho que sim, respondeu ela após um momento de reflexão. Gosto de ter meu espaço, mas talvez possa passar alguns fins de semana na mansão, se o convite ainda estiver de pé. Sempre estará. Quando chegaram, Toninho esperava uma despedida rápida, como de costume, mas, para sua surpresa, Gabriela hesitou antes de sair do carro. Quer subir? Convidou ela. Fiz aquele bolo de cenoura que você gosta. O convite casual representava muito mais do que aparentava. Era Gabriela abrindo seu espaço pessoal, iniciando o contato em vez de apenas respondê-lo. Adoraria, respondeu ele, tentando conter a emoção que a simples oferta lhe causava. No apartamento, que agora mostrava claramente a personalidade de Gabriela, livros de arquitetura empilhados, esboços pendurados nas paredes, pequenas plantas em vasos coloridos, tomaram café com bolo na varanda, observando São Paulo ao entardecer. Às vezes ainda tenho dificuldade em acreditar, comentou Gabriela, quebrando um longo silêncio contemplativo, que passei de moradora de rua a estudante da USP em menos de um ano, que encontrei meu pai por acaso, numa tarde de chuva. Acaso? Questionou Toninho pensativo. Ou destino? Não sei se acredito em destino. Eu também não acreditava. Agora não tenho tanta certeza. Ficaram em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre as forças misteriosas que governam nossas vidas, sobre escolhas e consequências, sobre segundas chances que surgem quando menos esperamos. Vou precisar de ajuda, admitiu Gabriela de repente, com a faculdade, com tudo. Não apenas financeira, mas orientação. Nunca tive alguém para me guiar antes.
Estarei aqui, prometeu Toninho, para o que precisar, quando precisar. Sei que sim. As palavras eram simples, mas carregavam um peso enorme. Sei que sim. Uma declaração de confiança começando a nascer, uma pequena semente de fé em suas promessas. Quando a noite caiu completamente sobre a cidade, Toninho preparou-se para partir. Na porta, Gabriela o surpreendeu mais uma vez. Estive pensando sobre o documento, sobre o nome. E acho que gostaria de ser Gabriela Silva Vasconcelos, disse ela com firmeza. É quem sou. Filha de Juliana Silva e Antônio Carlos Vasconcelos. Carrego os dois em mim e meu nome deveria refletir isso. Toninho sentiu uma onda de emoção tão intensa que por um momento não conseguiu responder. Apenas assentiu, lutando, contra as lágrimas que ameaçavam cair. Então está decidido, conseguiu dizer finalmente. Vou providenciar a documentação oficial. Na porta, houve um momento de hesitação. Aquele instante desajeitado, onde ambos se perguntavam se um abraço seria apropriado, se estavam prontos para esse nível de proximidade física. Geralmente, nesses momentos, limitavam-se a um aceno, ou no máximo um breve toque no ombro. Desta vez, porém, Gabriela deu um pequeno passo à frente e, com movimentos ainda cautelosos, envolveu Toninho em um abraço. Foi breve, quase formal, mas real. O primeiro abraço verdadeiro que compartilhavam como pai e filha. Obrigada por não desistir de mim, sussurrou ela, antes de se afastar. Nunca desistirei, prometeu ele. Enquanto descia no elevador, Toninho permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança. O caminho ainda era longo, a confiança ainda era frágil, as feridas ainda estavam em processo de cicatrização. Mas hoje haviam dado passos importantes em direção a um futuro que finalmente poderiam compartilhar. Na cobertura, Gabriela se aproximou da janela e observou o carro de Toninho saindo do edifício. Com dedos hesitantes, tocou o novo documento sobre a mesa. Gabriela Silva Vasconcelos. Um nome que contava uma história de perda, de busca, de encontro improvável, de reconciliação em andamento. Uma história que, apesar de todos os desvios e obstáculos, estava apenas começando. Naquela noite, tanto Toninho em sua mansão quanto Gabriela em seu apartamento contemplaram o mesmo céu estrelado sobre São Paulo, sentindo, cada um à sua maneira, que o vazio que carregaram por tanto tempo começava, finalmente, a se preencher. Não com perfeição, não com finais de contos de fadas, mas com algo muito mais valioso. Possibilidades reais, conexões genuínas e a promessa silenciosa de dias melhores à frente. E pela primeira vez em suas vidas separadas, pai e filha adormeceram com a mesma sensação de paz. A paz de quem, após longa jornada por terras estranhas e hostis, finalmente encontra o caminho de casa.